26, 30. Quem encontrar faz um barulho. Diz assim o versículo 30: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Diga assim: cantaram o hino. Pergunta para o teu irmão: qual? Foi aquele hino. Qual? O hino. Não foi um hino. Cantaram o hino. Vá até o versículo 32 agora. Versículo 32, que diz assim: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Até aqui, vamos orar. Pai, a tua palavra é santa. Amamos a tua palavra e tudo aquilo que ela nos proporciona e causa em nós. Amamos quando ela nos corrige, porque é para nos colocar na posição. Amamos, Senhor, quando ela é uma resposta para perguntas que não conseguimos encontrar solução. Amamos, Senhor, quando a palavra do Senhor nos direciona. Amamos quando a palavra do Senhor nos alimenta, nos sustenta, nos renova, nos fortalece. Amamos quando, através da palavra do Senhor, o Senhor nos cura, porque através da palavra o Senhor também cura. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com cada pessoa aqui, mas eu te peço, Senhor, faça segundo o teu coração já decidiu. Faça conforme a tua vontade e se utiliza dessa palavra que é poderosa para isso. Ouvidos atentos, coração entregue. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Jesus já vinha de uma caminhada com essa turma. A turma que ele escolheu para andar com ele. 12 homens que não passariam pelos nossos testes, não passariam pelo nosso crivo. 12 homens que nós não escolheríamos, porque não encontraríamos neles, aos olhos humanos, nenhum atributo para que merecessem ser escolhidos. Isso parece ruim quando a gente fala desse jeito, mas na verdade é bom, porque acaba a gente pensando dessa forma, a gente também entende por que ele nos incluiu. Porque também não havia atributos em nós, também não havia capacidade em nós, a ponto de ele nos ter escolhido pela nossa imensa capacidade. Não havia, não tinha nada disso, a gente nem preparado estava. Ele simplesmente nos resgatou, nos tratou e nos levantou. Assim também foi com esse povo aqui. Muitos andavam perto dele, 12 andaram com ele. Andar com ele é diferente de andar perto dele. Se a gente for analisar a maneira como a logística do ministério de Jesus acontece, a Bíblia vai falar sobre as multidões. As multidões vinham ter com ele. Quando ele chegava em Cafarnaum, lá estavam as multidões aguardando. E como Cafarnaum era uma cidade, quando ele lá chegava, as multidões vinham, me faz entender que a cidade parava quando ele chegava. Diferente de Gadara, quando ele visitou no primeiro momento, só para libertar um homem. Ele vai em uma cidade para libertar um homem, e através desse homem, causar um rebuliço em 10 cidades que lá estavam. Mas quando ele foi em Gadara a primeira vez, ele não foi bem recebido. Na verdade, até disseram para ele: vai embora, porque a gente não te quer mais aqui. Porque tomaram um prejuízo, porque os demônios que saíram do rapaz entraram nos porcos, e os porcos caíram numa pirambeira, morreram. Então disseram para ele: vai embora. Quando do outro lado disseram vai embora, era tudo que quem estava do lado de cá precisava. Para quê? Para ele chegar mais rápido. Porque quando ele sai de lá porque foi rejeitado, ele chega mais rápido do outro lado na vida de quem o queria e estaria o valorizando de verdade. Eu já preciso encaixar isso aqui na vida de alguém. Quando ele sai de perto daqueles que estavam rejeitando ele, aquilo foi bom, porque ele chega mais rápido na vida daqueles que queriam estar com ele. Existem momentos que a rejeição é uma bênção. Que isso, poxa?
Existem momentos que a rejeição é uma bênção, porque a rejeição, que no primeiro momento a gente não gosta, nos faz sair de perto de quem não queria estar com a gente e ir logo para perto de pessoas que vão valorizar a nossa presença. De modo que a rejeição, em alguns casos, é um instrumento que Deus se utiliza para que a gente pare de perder tempo onde não é bem-vindo, só é tolerado. Então Jesus volta rápido para Cafarnaum por conta da rejeição de Gadara. E quando ele volta rápido, ele chega rápido na vida de quem queria de fato estar com ele. Mas as multidões estavam ali. Se a gente analisar mais a fundo, por exemplo, se a gente for ali em Lucas 10, 19, a gente percebe que as multidões em Lucas 10 estavam ao redor dele. Mas o discurso dele se estendeu. Ele demorou na pregação, e como a pregação demorou, as multidões que ali estavam foram reduzindo de tamanho. Chegou o momento que ficaram 500 pessoas, e ele não parou, ele continuou. E no momento em que ele decide continuar, aquele número que havia ficado 500, começa a reduzir mais ainda, e só ficam 70. Para os 70 que ficaram, ele levanta a voz, estende a mão e diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e em toda a força do inimigo. Então vamos lá. Agora ele sai dali, aquele dia termina, mas a caminhada dele não. Ele continua indo a lugares, curando pessoas, transformando vidas, libertando outros, causando um rebuliço ali. E as multidões voltam a estar com ele. Só que agora tem uma diferença. Tem as multidões, e no meio dessa multidão tem 70 que receberam o que as multidões não haviam recebido. Então agora ele passa a ter um grupo mais seleto. Ele tem um grupo de 70. Você sabia que esse grupo de 70 chegam a ser chamados de discípulos? Ele tem 70 que ficam mais perto, mas não junto. Porque na verdade, nesse grupo de 70, tem 12 que são aqueles que ele escolheu a dedo, chamou pelo nome e colocou do lado. No meio desses 12, ainda vai ter mais uma peneirada. Ele ainda vai peneirar, e no meio dos 12, tem 3 que vão ficar com ele em momentos que os outros não ficam. Então reduz de multidão para 500, de 500 para 70, de 70 para 12, de 12 para 3. E esses 3 vão estar mais junto dele. São os 3, Pedro, Tiago e João, que entram na casa de Jairo. Ele só chamou os 3. Esses 3 que sobem com ele no monte, onde ele vai se transfigurar na frente deles. O rosto dele vai ser tomado por glória na frente desses 3, Pedro, Tiago e João. Agora, que coisa, no meio desses 3, ainda vai ter mais uma peneirada. E aí a gente encontra um que não tem vergonha de, na mesa da ceia, deitar no peito dele. E qual é o nome dele? João. Então vamos lá, de multidões para 500, de 500 para 70, de 70 para 12, de 12 para 3, de 3 para 1. É impressionante como quem prova de coisas grandes nunca é maioria, sempre vai ser minoria, em alguns casos apenas um. Aqui nesse momento é a última ceia. A última ceia, e Jesus decide cear com eles na noite em que vai ser entregue. Nada é surpresa para ele, nada pegou ele de surpresa. Ele sabia de tudo o que estaria acontecendo, e ele fez questão de deixar claro para os discípulos também, que tudo isso aconteceria. Jesus não vai ser pego de surpresa. Em João 17, ele mesmo orando, falando com o Pai, ele diz: Pai, consumei-te a obra que me deste a fazer. Ele ainda não havia ido para a cruz, mas ele já está dizendo: olha, consumei-te a obra que me deste a fazer. Ou seja, não há nada que me faça parar. Eu vou cumprir aquilo para o qual o Senhor me enviou à terra. Jesus estava certo que seria entregue.
Jesus estava certo que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava certo que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele decide, na noite em que vai ser traído, Ele decide estar com um grupo que é mais seleto de 12. Ele decide estar com os 12 na noite em que vai ser traído. Decide cear com eles. E nessa ceia, Jesus vai tomar o pão que é sem fermento. Aquele pão não tinha fermento, era pão, era trigo, água e sal, só isso, trigo, água e sal, não tinha fermento. Aí Jesus vai pegar o pão e vai partir, e vai entregar para eles, e vai dizer: tomem todos e comam, este é o meu corpo. Jesus está dizendo: esse pão sou eu. Esse pão que eu estou partindo sou eu vou ser partido. Esse pão que eu estou entregando para vocês me representa. Esse pão representa a mim. Esse pão, trigo, água e sal representa a mim. Água, sim, água. Por que água? Porque Ele mesmo disse em João 7,37: aquele que tem sede vem a mim e beba. Em João capítulo 4 ele vai dizer para a mulher samaritana: se você entendesse quem é que te pede, dá-me de beber, você me pediria e eu te daria água viva. Então Jesus, ele vai dizer em João 4 que ele tem essa água, em João 7 ele vai dizer que ele tem essa água. E agora ele pega um pão que é água, trigo e sal, parte e diz: sou eu, representa o meu corpo. Repita comigo: água. E para que a água era usada naquele contexto, pastor Vitor? A água naquele contexto era utilizada para purificação. João 2, a Bíblia fala sobre isso. A água nesse contexto era usada para purificação. Era usado para lavar, era usado para limpar. Como assim, apóstolo? Eu te explico. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Como assim? Se Ele te lavar, você fica limpo. Água. Mas é trigo. É trigo. E trigo cresce no campo junto com o joio. O trigo cresce no campo com o joio, e o trigo e o joio no mesmo campo estão debaixo do mesmo sol. O mesmo sol que no campo vem sobre o trigo, vem sobre o joio, porque eles crescem juntos. Só que no campo, quando o joio está crescendo, o joio cresce e fica em pezinho. E o trigo cresce, mas encurva a sua parte de cima, como se curvasse a cabeça. O joio cresce altivo, o trigo cresce humilde naquele campo, porque o trigo entende: eu só estou crescendo porque o sol da justiça está brilhando sobre mim. Sol da justiça? Porque em Malaquias a Bíblia vai dizer que ele é o sol da justiça, e ele está partindo o pão, e o pão tem trigo, e ele está dizendo: me representa, o trigo me representa. Por que o trigo representa? O trigo há mais de 8.000 anos atrás sofreu uma mutação na terra. Como assim? De maneira que o grão do trigo é maior do que o próprio pé de trigo. Você sabia disso? Se você for pegar a massa do grão de trigo, a massa, você vai ver que tem mais massa do que toda a palha que há no trigo. Ou seja, o que tem dentro é maior do que aquilo que tem fora. O trigo é a única planta que a semente não é levada embora quando o vento sopra, porque no trigo o mais importante é o que tem dentro. Aí Jesus está dizendo: esse trigo me representa. Porque mais importante para mim não é a sua roupa bonita, mais importante para mim não é a sua maquiagem da moda, mais importante para mim não é o teu cabelo chique, mais importante para ele é o que tem do lado de dentro. O trigo representa ele. Pergunta para mim por quê?
Porque o joio e o trigo plantado no mesmo solo, a raiz do joio se mistura todinha com a terra, ela se enrola na terra, de modo que para tirar o joio dá um trabalho. Por quê? Porque o joio cresce se apegando à terra. Eu vou falar, quanto mais, irmão, o joio cresce, mais o joio fica apegado na terra. Agora o trigo não. O trigo ele cresce, mas ele não fica apegado na terra, de modo que quando o dono chega para colher, consegue tirar ele da terra rapidinho. Por maior que ele esteja, ele logo sai da terra. Por quê? Porque o trigo, não cresce enrolado nas coisas da terra, mas o trigo cresce sabendo, vai chegar a hora que ele vai me colher. O trigo representa ele. E o sal? Se não tiver sal, não tem sabor. E é interessante que ele mesmo vai dizer na palavra que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Oh meu Deus! E para quem ele falou isso? Para quem estava junto dele, porque é impossível andar com ele e não ficar parecido com ele. Eu vou repetir, é impossível andar com ele e não ficar parecido com ele. Agora eu quero que você comece a pensar, as pessoas com quem você se relaciona são parecidas com Jesus? As pessoas que você para dar ouvidos são parecidas com Jesus? As pessoas de quem você ouve conselhos são parecidos com Jesus? Dos 1497 mentores que você tem na internet, os seus mentores de internet são parecidos com Jesus? Que quem anda com ele fica parecido com ele, no jeito de falar, no jeito de olhar, no jeito de amar, no jeito de tratar, no jeito de estender a mão. Ainda bem que a gente está no lugar certo, porque quem sentou do teu lado não vai te apontar o dedo quando você estiver mal, vai te estender a mão. Por quê? Porque anda com Jesus e é parecido com Jesus. Está comigo aqui? Eu vou começar agora a mensagem. Eu só estava falando o porquê dele estar partindo o pão e dizer que o pão representa ele. Água, trigo e sal. E ele nessa mesa, nessa ceia, ele vai dizer que um daqueles que ali está vai trair ele. Ele diz isso, ele é quem diz isso. Ele não está naquela mesa enganado, gente. Ele não está ali de bobo, não. Ele sabe o que está acontecendo e ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que naquela mesa tem um que vai trair ele. Mas você consegue entender que isso não tira ele daquela mesa? Isso não tira ele do propósito? Isso não faz ele deixar de fazer aquilo que Deus quer que seja feito através dele? Alguém da mesa vai trair ele. Aí um começa a olhar para o outro e perguntar: será que sou eu? Será que é ele? Será que é ele? Senhor, quem é? Quem é? Quem é? E eles, versículo 22, e eles entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? Ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Irmão, se eu estou nessa mesa, eu boto a minha mão para trás na hora. Quem está dizendo aqui, quem colocar a mão no prato comigo é que vai me trair. Se eu estou ali, eu boto a mão dentro do bolso. Se a minha mão tentar sair dentro do bolso por vontade própria, eu bato com ela na mesa, falo: para, sai cão. Mas o fato é que Judas leva a mão no prato. Judas leva a mão ao prato. Judas está naquele momento assumindo, mesmo que inconscientemente, quem vai fazer sou eu. Judas está ali de corpo, mas o coração dele não está ali. Tanto o coração dele não está ali, que ele nem percebe o que ele está fazendo. Jesus acabou de dizer: aquele que bota a mão no prato, e ele vai num prato e bota a mão. Já esteve com pessoas que você está conversando com elas, mas parece que elas não estão olhando para você direito? Você está falando, se você disser assim: você está feio demais hoje, ela vai continuar batendo você na cabeça, porque ela não está ouvindo uma palavra que você está dizendo. Quem sabe deixando claro para você que a sua companhia não está sendo agradável, que só está ali por uma mera obrigação. Já esteve com gente assim? Judas estava com o corpo ali, mas o coração de Judas já não estava ali. E Jesus sabia que Judas ia trair.
nessa mesa tem um que vai negar 3 vezes. E ele mais na frente vai falar com Pedro: Pedro, antes que o galo cante, rapaz, você vai me negar 3 vezes. E Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes. Jesus sabia que nessa mesma noite ele ia chamar aqueles 3, lembra dos 3? Pedro, Tiago e João? Ele ia chamar os 3 para orar com ele, e os 3 iam pegar no sono, 3 vezes. 3 vezes ele chamou para orar, e 3 vezes os 3 dormiram. Jesus sabia que os 3 amigos dele iam dormir no momento que ele pediu oração, e Jesus mesmo assim está ali. Jesus sabia que mais tarde, dentro do jardim do Getsemane, todo mundo ia fugir. Por quê? Porque os soldados romanos chegariam para prendê-lo. Jesus sabia, vai todo mundo fugir. Jesus sabia que iria apanhar naquela noite. Apanhar? Sim. Jesus sabia que ia apanhar com azarrote, chicote, 3 pontas. E apanhou. E ele sabia que ia apanhar. Jesus sabia que seria jogado de um lado para o outro. Jesus sabia que receberia na cabeça, como um zombaria, uma coroa de espinhos, e que para a coroa encaixar, iam bater na cabeça dele com uma cana. Ele sabia que isso ia acontecer. Jesus sabia que ele ia ser obrigado a carregar a cruz na subida do monte Gólgota, ou Caveira. Jesus sabia que ia apanhar, sabia que seria cuspido. Jesus sabia que iam gritar: crucifica, crucifica. Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus sabia que Judas ia trair. Mas olha o que Jesus fez aqui no 30. E tendo cantado o hino, estranho, porque a ceia vai acabar, e daqui a pouco ele vai orar. E quando ele terminar de orar, os soldados vão chegar para prender ele. E quando a ceia termina, quando ele termina de comer o pão com os discípulos, de beber do cálice com os discípulos, o texto vai dizer: e tendo cantado o hino, quem? Jesus. E tendo cantado o hino, não um hino, o hino, saíram para o monte das oliveiras. Jesus vai subir o monte. Judas saiu da mesa para entregar ele, e ele vai subir o monte. Ele sabe que Pedro vai negar ele 3 vezes, e ele vai subir o monte para orar. Ele sabe que a coisa vai ficar complicada daqui a pouco, e ele sobe o monte para orar. E o interessante é que antes de subir esse monte, ele cantou o hino. Não foi um hino, repita comigo: o hino. Qual hino? Não sei, mas ele sabia muito bem qual hino ele ia cantar. Eu vou repetir isso. Eu não sei qual hino ele cantou, mas antes de chegar ali, ele já havia escolhido um hino para cantar. Apóstolo, não estou entendendo, irmão. A gente quer escolher o hino para o dia do casamento. A gente quer escolher o hino para o dia da apresentação do filho, a festa que vai ter em casa depois. A gente quer escolher o hino para o congresso de mulheres, para o congresso de homens, para o congresso de jovens. A gente quer escolher o hino para cantar no culto. A gente quer escolher o hino para ouvir no carro. A gente quer escolher o hino para aquela reunião na empresa. A gente quer escolher o hino para tanta coisa. Agora, escolher o hino na noite em que eu vou ser traído, primeiro que eu não quero nem cantar. Que motivação é essa que Jesus vai ter para cantar? Se ele sabe que vai ser traído, sabe que vai ser negado, sabe que vai ser abandonado pelos outros, sabe que vai ser preso, sabe que vai apanhar, sabe que vai receber a coroa, que motivação é essa que Jesus teve para escolher um hino para cantar naquele dia? Aí é interessante o que a gente lê no versículo 32: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós. Jesus sabe que tudo isso vai acontecer, mas ele também sabe: no final eu vou vencer. Ah, você não pegou não. Jesus sabe que toda dor será inevitável, mas ele também sabe, depois de toda essa dor, depois da traição, da rejeição, do abandono, depois de apanhar, depois de carregar uma cruz, depois de morrer pendurado no madeiro, eu vou ressuscitar. Ou seja, depois de toda essa luta, eu vou vencer. Jesus sabia: eu vou
vencer. Ei, meu Deus, eu não sei se mais duas pessoas aqui sabem, eu sei. Eu vou vencer. Se tem mais alguém aqui que sabe, se manifesta aí. Eu vou vencer. Eu vou repetir, eu vou vencer. Quem vai vencer? Deixa eu ver. Quem vai vencer, dá glória a Deus. Quem vai vencer, exalta o nome dele. Quem vai vencer, faz barulho de adoração. Quem sabe que vai vencer, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão quem sabe que vai vencer. Olha aqui, pode estar sofrendo, mas vai vencer. Pode ter sido traído, mas vai vencer. Pode ter sido rejeitado, mas vai vencer. O teu amigo pode ter decepcionado você, mas você vai vencer. Podem ter jogado você fora, mas você vai vencer. Pode estar apanhando da vida, mas você vai vencer. Só que tem o seguinte, antes de vencer, Jesus já havia escolhido um hino. Ah, você não pegou. Antes mesmo de vencer, ele já havia escolhido um hino. Ai, meu Deus do céu. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: já escolheu o hino? Ei, vai ser qual hino, hein? Já escolheu o hino? Vai ser da pastora Damiana? Vai ser de quem? Vai ser do Eli Soares? Qual vai ser o hino? Eu não sei qual vai ser o hino, mas que você vai cantar, você vai. Eu não sei como é que vai ser, mas que você vai cantar de mão erguida, isso vai. Eu não sei de que maneira você vai cantar, mas que você vai cantar bem alto, isso eu sei que você vai. Ei, vai passar, isso não vai te destruir, isso não é o teu fim. Pode escolher o hino, pode escolher o hino. Só tem uma diferença, é que a gente espera vencer para cantar. Ah, você não pegou. A irmã pegou. Ah, ela pegou. A gente espera vencer para cantar, e ele cantou para vencer. A gente espera ter força para cantar, e ele cantou para ter força. A gente espera ficar bem para cantar, e ele cantou para aguentar passar tudo aquilo. Aposto, eu não estou entendendo. E naquela mesma noite, depois de cantar esse hino, ele subiu o monte, só que ele chamou 3 cabeças de bagre no canto, Pedro, Tiago e João, e disse assim: vamos ali comigo e vamos orar, porque a minha alma está triste até a morte. Jesus naquela noite estava triste, o lado humano. Jesus estava triste, Jesus estava angustiado, Jesus não estava bem aqui dentro emocionalmente. Que é isso, apóstolo? Heresia? Não, Jesus veio na terra como homem, e como homem veio como homem de dores. Jesus sofreu? Sim. Jesus estava triste? Sim, e ele mesmo vai dizer que ele estava triste. Então peraí, Jesus não cantou porque estava forte, ele não estava. Jesus não cantou porque estava feliz, ele não estava. Jesus não cantou porque estava bem, ele não estava bem. Jesus não cantou porque estava tudo resolvido, não tinha nada resolvido ainda. Jesus não cantou porque estava pulando de felicidade, ele não estava bem. Ele mesmo diz, não sou eu, foi ele que falou na Bíblia. Então peraí, ele não cantou porque estava bem. Então afinal de contas, por que ele cantou? Ele cantou porque ele sabia tudo aquilo que ele ia ter que passar. Então, com todo respeito a você, a gente não pode mais continuar dizendo que ele cantou, porque cantar a gente canta qualquer coisa. Jesus adorou. Jesus não adorou porque estava bem, Jesus adorou para ficar bem. Jesus não adorou porque estava forte, Jesus adorou para ficar forte, porque ele sabia tudo aquilo que estava por vir. Depois que ele saiu dali, começou discípulo dormindo, Judas chegando com os soldados, Pedro negando 3 vezes, os discípulos fugindo dentro do jardim do Getsêmani. Só foi ele depois dele ter cantado o hino, tudo aquilo começou. E ele sabia com riqueza de detalhes o que aconteceria e em que momento aconteceria. E é por isso que ele escolhe cantar esse hino aqui. E tendo cantado o
hino, não foi um hino. Jesus aqui foi específico. Jesus nesse momento, ele cantou um hino de propósito. Jesus teve propósito ao cantar esse hino. Ele não cantou um hino para fechar um culto, não foi nada disso. Ele cantou o hino porque era aquele hino que ele precisava cantar. Para quê? Para suportar tudo aquilo que estava por vir. Eu repito, insisto e caminho para o final. Ele não cantou porque estava forte. Ele cantou para ter forças para aguentar tudo aquilo. Ele adorou, não é? Adorou para conseguir aguentar a traição de Judas. Adorou para conseguir aguentar o abandono dos discípulos. Adorou para conseguir suportar ver Pedro negando ele 3 vezes. Ele fez tudo por Pedro. Gente, Jesus fez de tudo por Pedro. E agora esse amigo está traindo ele, negando a ele 3 vezes, dizendo: eu nem conheço, não sou um deles não. Aí Jesus adora a Deus com um hino. Para quê? Para ficar forte, para suportar tudo isso. E é interessante que ele canta um hino e depois sobe o monte. Por quê? Porque adorar a Deus me dá força para seguir quando o meu coração está querendo ficar. Ou você acha que Jesus queria ir para lá? O lado humano dele não queria, tanto que dentro do Getsemane, ele vai orar e falar com o pai: pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. O lado humano não queria. Então ele canta esse hino para conseguir seguir em frente, quando o coração dele estava querendo, o lado humano, voltar atrás. E tem hora que para seguir em frente, irmão, a gente vai ter que tirar força da fraqueza e adorar a Deus. Só tem um jeito da gente conseguir levantar a cabeça, é para adorar a Deus. Só tem um jeito da gente conseguir não desistir de tudo, inclusive da própria vida, é olhar para o céu e falar: Senhor, aceita a minha adoração nessa noite. Está pesado, mas eu vou te adorar. Está difícil, mas eu vou te adorar. Está complicado, mas eu vou te adorar. Jesus está olhando para tudo que está acontecendo. Judas foi me trair, mas eu preciso prosseguir. Pedro vai me negar, mas eu preciso prosseguir. Os meus amigos vão me abandonar, mas eu preciso prosseguir. Eles vão me prender, mas eu preciso prosseguir. Eles vão vir com muito ódio de mim, mas eu preciso prosseguir. Vão bater em mim, mas eu preciso prosseguir. Vão colocar uma coroa de espinhos em mim, mas eu preciso prosseguir. O povo que eu curei, o povo que eu libertei, o povo que eu alimentei com pão e peixe na multiplicação, vão apontar o dedo para mim e vão gritar: crucifica, crucifica, mas eu preciso prosseguir. Dor, muita dor, uma dor que nós não suportaríamos, decepção uma atrás da outra, em questão de minutos, uma decepção atrás da outra. Dá para você entender que quando tudo isso começa uma enxurrada de dor. Judas sai para trair, ele vai para o Getsemane orar, os 3 discípulos dormem, gente, assim ó. Na terceira vez que os discípulos estão dormindo, se ouve um barulho, já são os soldados chegando. Já vão prender, já vão bater, já vão colocar a coroa de espinhos. Pedro já vai negar naquela mesma madrugada. Os outros vão fugir naquele mesmo instante. Sabe o que é o chão ser tirado de debaixo dos seus pés? De repente tudo começar a dar errado. De repente uma notícia ruim que chega. De repente um desemprego. De repente ele saiu de casa. De repente acabou. De repente ele disse que não quer mais. De repente ela falou para mim: chega. Sabe esse de repente? Aí Jesus, para suportar tudo isso, Jesus cantou o hino. Se Jesus, que é Jesus, precisou adorar para suportar, por que a gente acha que vai suportar agindo de qualquer maneira, gente? Por que a gente acha que vai suportar fingindo que não está sofrendo, fingindo que não está doendo, fingindo que a gente não está triste com a decepção que a gente sofreu com aquela pessoa, fingindo que aquela traição não mexeu com a gente,
fingindo que aquele abandono, que aquela rejeição não entristeceu o nosso coração. Fingir não resolve. Jesus não venceu isso fingindo, Jesus venceu isso adorando. Cantou e foi ser preso, cantou e foi ser traído, cantou e foi ser negado, cantou e foi ser abandonado. Foi abandonado, mas adorou. Sabia que ia ser traído, mas adorou. Sabia que ia sofrer, mas adorou. Olha aqui, se ele adorou mesmo sabendo de tudo isso, que dirá a gente que não sabe como vai ser o nosso amanhã? É por isso que a gente tem que preparar o amanhã adorando a Deus no hoje. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Eu duvido que você nos seus dias de angústia comece a adorar a Deus e não comece a ser renovado, não comece a sentir a presença de Deus, a presença que vai fortalecendo, a presença que vai fortalecendo de dentro para fora, não é? A presença que vai renovando, a presença que faz a gente levantar a cabeça. Eu duvido que nos seus piores dias, se você começar a rasgar teu coração e disser: eu não tenho força para resolver, o restinho de força que eu tenho, eu vou usar para adorar. A força que você não tinha vai começar a chegar. Com que força Jesus venceu? Com a força da adoração que apresentou. Ele adora e tem força para enfrentar tudo. E qual é a certeza que ele tem? Eu vou adorar agora, vou passar pela luta, mas eu sei que ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Por quê? Porque filho que adora o pai não será desonrado por ele. Pergunta para o teu irmão: já escolheu o hino? Já escolheu o hino? Ah, eu já escolhi o hino, apóstolo. Qual? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Olha o hino do vingativo. Quando vê na bênção vai se arrepender. Vai entrar na plateia e eu no palco. Que palco! Que palco! No palco você está vulnerável. Eu vou dizer, posso dizer? No palco você está vulnerável. Você só está protegido no esconderijo. Você já leu o Salmo 91? No Salmo 91 tem seta, tem mortandade que assola o meio-dia, tem 11 mil inimigos pelo menos, mas quem está guardado no esconderijo do Altíssimo não tem seta, não tem morte, não tem praga, não tem inimigo, cai tudo por terra. Ei, enquanto tem gente querendo no palco, me dá licença, eu continuo no esconderijo. Pergunta para o teu irmão: já escolheu o hino? Aleluia! Apóstolo, mas eu ainda vou cantar? Vai cantar, mas vai começar a ensaiar hoje. Você vai cantar sim o hino da vitória, mas antes da vitória chegar, você vai cantar para ficar forte, você vai cantar para levantar essa cabeça, você vai adorar como fez Josafá. Como assim? Josafá não adorou depois que o inimigo caiu, Josafá adorou para o inimigo cair. Lembra de Gideão? Adorou para o inimigo ser vencido. Lembra da muralha de Jericó? Eles gritaram. Você acha que eles gritaram o quê? Mamãe? Não. Que Deus disse, ó, vai rodear a muralha. E quando a trombeta soar, grita. Você acha que eles gritaram o quê? Ô mãe, Claro que não. É claro que na hora que disseram assim, ó, pode gritar, eu fico imaginando o eco do glória a Deus de 2 milhões e poucos de pessoas adorando a Deus ao mesmo tempo. É parecido com o barulho que faz o povo da Semeando Amor quando está adorando. Por quê? Porque tem uma turma lá fora que está pensando que o problema aqui é o barulho do som da caixa, mas não é. Se não tiver caixa, os decibéis vão subir do mesmo jeito, porque aqui tem um povo que adora. Deixa eu ver quem adora aqui dentro, deixa eu ver. Cadê quem adora a Deus? Olha aí, está desempregado, mas está dando glória. Vê se pode. Aleluia. Olha lá. O filho nem em casa está, mas está dando glória. O marido está virado, mas está dando glória. Olha isso, ó.
fez escova, o cabelo continuou de pé, mas está dando glória. Vê se pode. O carro furou o pneu, mas está dando glória. A bicicleta soltou a corrente, mas está dando glória. Como é que pode? Que povo é esse? É o povo que vai morar no céu. É o povo que sabe, pode vir abandono, traição, rejeição, seta, gigante, pode vir o que for, mas eu adoro agora. O meu Deus se levanta do trono a meu favor, e quando ele levanta, o inimigo cai. Já escolheu o hino? Pergunta para o teu irmão: já escolheu o hino? Olha para ele e diga assim: fica em pé para cantar. Aleluia, fica em pé para adorar, fica. Levanta dessa cadeira para adorar. Apóstolo, eu não posso adorar a Deus sentado, não. Vou jogar essa garrafa na sua cabeça, não. Tem gente que quer vencer cantando, quer vencer sentado, quer prosperar sentado. Se possível for dormindo. Reage, levanta esse esqueleto. Levanta esse corpo. Que isso, apóstolo? Tudo que tem fôlego, louve ao. E só para dizer por que eu peço para você ficar em pé. Salmo 103, Davi diz assim, ó: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. O que Davi está dizendo é o seguinte: eu quero adorar a Deus com as minhas mãos, com as minhas pernas. Eu quero adorar a Deus com a minha mente, com o meu coração. Eu quero adorar a Deus com a minha voz, com o meu grito, com as minhas palmas. Eu quero adorar a Deus com o meu pulo, com a minha dança. Eu quero adorar a Deus. Agora pensa comigo, irmã. Jesus dizendo, varão, tudo que vai acontecer. Jesus falou com todo mundo ali o que ia acontecer com ele. Jesus disse, ó, um de vocês vai me trair. Aí sai o traidor. Jesus diz, ó Pedro, você vai me negar 3 vezes, tá? Jesus diz, ó, todos vocês vão me abandonar lá na hora. E mesmo assim, quando termina a ceia, ele fica em pé e canta o hino. Imagina agora a carinha de quem não estava ainda entendendo, olhando para Jesus, tipo assim: o que ele está cantando? Por que ele está cantando? Como é que pode, com tudo que vai acontecer, como é que pode ele ainda estar cantando um hino? Você está entendendo agora? Sabe quem é você? Eu sei quem é você. Pergunta para mim, quem? Você é um ponto de interrogação com pernas. Quem é essa, pai? É você. Estou vendo você. É um ponto de interrogação com pernas. A senhora também, tá? Com todo respeito. Um ponto de interrogação com pernas, outro ponto de interrogação. Você também, Bruna. Bruna, você é um ponto de interrogação com pernas. Como assim? É porque as pessoas olham para você e não entendem por que você está adorando. As pessoas olham para você, saiu do trabalho cansado, hein? Quem sabe teve aquele dia lá estressante, aquele funcionário morcego, ruim, miserável, que fica te perseguindo, se levantando contra você. Aí está todo mundo pensando que você vai para casa, tomar um banho e se jogar debaixo de um edredom, ligar o ar-condicionado e morrer. Aí você diz assim: não, eu vou para o culto. O quê? Eu vou para o culto. Como é que pode? Está na prova e vai para o culto? Está com sono e vai para o culto? Está cansado e vai para o culto? Como é que pode? Você é um ponto de interrogação com pernas. As pessoas olham para você e não conseguem entender. Mas olha só que bonito, eles olham para você e não conseguem entender. Mas quando você abre a tua boca para adorar, Deus entende direitinho. Deus entende porque você está adorando aí, ó. Deus entende porque você está chorando. Deus entende porque você está gemendo. Deus entende porque você está tremendo por dentro. Deus entende que para você está pesado. Deus entende que para você está difícil, mas você vai pegar o restinho de força e vai transformar em adoração.